Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Atenção, católico! Este vídeo é um alerta crucial. Há uma falsa evangelização em andamento, promovida por um frei que, apesar de se dizer católico, ataca diretamente nossa fé e a unidade da Igreja. Vamos desmascarar essas mentiras e reafirmar a importância da verdadeira doutrina católica. Este é um chamado à vigilância espiritual. Esse assunto é delicado, mas precisamos falar abertamente sobre ele. Nos últimos tempos, um frei chamado Frei Tiago de São José tem ganhado destaque nas redes sociais e no YouTube, atraindo muitos seguidores com um discurso que, à primeira vista, parece católico e fiel à Igreja. Mas, ao observarmos mais de perto, percebemos algo preocupante. Ele não está defendendo a fé da forma como deveríamos esperar de um religioso. Pelo contrário, ele tem atacado diretamente a Igreja, nossos ritos e até mesmo o Papa, lançando críticas pesadas e injustas, especialmente contra o Concílio Vaticano II e a validade da missa no Rito Novo. É muito fácil para um católico mal informado ser levado por essas palavras. Esse frei usa sua posição de autoridade e conhecimento sobre documentos da Igreja para misturar verdades com distorções sutis, o que é extremamente perigoso. Como católica, isso me incomoda profundamente, porque sei o quanto é importante a unidade e a obediência na nossa fé. Quando um frei usa seu espaço para sugerir que o Papa não é legítimo ou que só a missa tradicional vale, ele está enfraquecendo o que nos une, plantando a semente da dúvida e fomentando uma divisão que já causou estragos no passado. A Igreja sempre foi clara sobre a validade da missa no Rito Novo. Quem somos nós, leigos ou religiosos, para julgar o que a própria Igreja ensina? Ao negar a autoridade do Papa ou do Concílio Vaticano II, esse frei está arriscando a própria fé de muitos, porque coloca em xeque a confiança nas orientações que nos guiam para mais perto de Cristo. É por isso que precisamos falar disso aqui, não só para esclarecer, mas para alertar a cada um de vocês. A Igreja é sólida e verdadeira, e não podemos cair na tentação de desacreditar suas estruturas baseadas em críticas de quem quer criar um catolicismo paralelo. Um dos pontos mais críticos no discurso de Frei Tiago é a alegação de que o Papa Francisco não seria o verdadeiro sucessor de Pedro. Esse pensamento é chamado sedevacantismo, uma visão extremamente perigosa que nega a legitimidade do Papa atual e sugere que a cátedra de Pedro está vazia. Como católica, eu não poderia deixar de falar sobre isso, pois essa posição não só gera confusão, mas também nos afasta dos fundamentos da nossa fé. A Igreja é muito clara em relação ao Papa. Ele é o sucessor de Pedro e a autoridade estabelecida por Cristo. Quando Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele estava instituindo a base de que hoje nos mantém unidos. E o que Frei Tiago está promovendo vai diretamente contra essa unidade. Questionar a autoridade do Papa não é apenas uma divergência de opinião, é uma quebra com a nossa própria fé e tradição. Negar a legitimidade do Papa é uma atitude que coloca um católico em risco de excomunhão automática, porque se trata de uma rejeição direta à estrutura que o próprio Cristo instituiu para a sua Igreja. Como católicos, é nosso dever respeitar e obedecer ao Papa, mesmo que às vezes tenhamos dúvidas ou divergências pessoais. O Papa é nosso pastor e a obediência a ele é uma expressão de humildade e confiança na Igreja que Cristo nos deixou. Eu entendo que alguns fiéis possam ter preocupações com questões atuais, mas nada justifica criar uma igreja paralela ou um julgamento próprio sobre a validade do pontificado. O que precisamos é de mais oração e menos divisão.
Esse sedevacantismo que Frei Tiago propaga não só é um erro grave, mas também causa uma ferida profunda na unidade do corpo de Cristo. Quando nos afastamos do Papa, nos afastamos da proteção e da comunhão que a Igreja oferece. Rejeitar o Papa é rejeitar o próprio Cristo, em seu plano de nos guiar através da autoridade que ele mesmo concedeu. E como católicos precisamos estar atentos a isso, para não cairmos em um caminho de desobediência e divisão, que só serve para enfraquecer nossa fé. Outro ponto que Frei Tiago insiste em atacar é a validade da missa no rito novo, afirmando que apenas a missa tradicional seria válida. Como católica, isso me incomoda profundamente, porque conheço o valor e a graça que existe em ambos os ritos, ao afirmar que o rito novo, ou seja, a missa que a maioria de nós frequenta hoje, é inferior ou inválido. Ele está promovendo uma divisão que não faz sentido e que, sinceramente, prejudica a unidade da nossa fé. A Igreja nos ensina que tanto a missa no rito tradicional quanto no rito novo são igualmente válidas e santificadoras. A missa, seja qual for o rito, é o mesmo sacrifício de Cristo renovado no altar. É um momento em que o céu toca a terra. Questionar isso é ignorar o que realmente importa: a presença real de Jesus na Eucaristia e a comunhão com Deus. No fim das contas, o valor da missa não está em questões de forma ou idioma, mas no mistério profundo que acontece ali, de nos encontrarmos com Cristo. Vejam um trecho em que ele colocou no canal dele. Prestem bastante atenção. E é por isso, então, que é preciso que para a missa ser válida, que o sacerdote seja validamente ordenado e que ele celebre segundo o rito tradicional da Igreja Católica. Mas é preciso também que essa missa seja lícita. E como que uma missa será lícita? Na medida em que essa missa está em união com a Igreja. Mas na medida em que esse sacerdote toma consciência que Francisco é herético, que Francisco não está em união com a Igreja de Cristo, esse sacerdote deve chegar a uma decisão de retirar o nome de Francisco do cânon da missa. Ou seja, não pronunciar Francisco quando diz una cum Papa Nostro e em seguida dizer o nome do Papa. Eu sei que muitos católicos têm uma forte ligação com a missa tradicional, e isso é belo e totalmente válido. Mas não podemos esquecer que o Concílio Vaticano II, em sua sabedoria, aprovou o rito novo para aproximar ainda mais os fiéis dos mistérios de Cristo. Esse rito não é uma invenção vazia ou sem tradição, é uma expressão legítima e rica da nossa fé. E é uma afronta à autoridade da Igreja questionar essa validade. O que precisamos entender é que a missa no rito novo tem o mesmo poder santificador e a mesma eficácia para a nossa salvação. Precisamos parar de promover uma divisão de ritos que no fim só enfraquece a Igreja e tira o foco do que realmente importa: o encontro com Cristo. Como católicos, deveríamos nos unir em torno do altar, seja ele adornado como no rito tradicional ou na simplicidade do rito novo. A presença de Jesus é a mesma. Defender que apenas um rito é válido não fortalece nossa fé, apenas nos leva a um caminho do elitismo espiritual e desconfiança em relação à própria Igreja. O rito novo e o rito tradicional são ambos tesouros da nossa fé, cada um com sua beleza e espiritualidade. E como católicos devemos aprender a valorizar ambos, sem desmerecer o que a Igreja em sua sabedoria nos oferece. Sejamos fiéis ao verdadeiro espírito de comunhão e deixamos de lado as divisões que nada constroem. Um dos alvos constantes das críticas de Frei Tiago é o Concílio Vaticano II. Ele sugere que o concílio foi um erro, ou pior ainda, que seus ensinamentos são inválidos. Como católico, ouvir esse tipo de afirmação me preocupa demais,
porque o Concílio Vaticano II é parte essencial do desenvolvimento da nossa fé e da nossa Igreja. Ele não foi uma ruptura com a tradição, mas uma renovação, um chamado para a Igreja dialogar com o mundo moderno e, ao mesmo tempo, reforçar seus pilares espirituais e doutrinários. O concílio trouxe orientações importantes para ajudar a Igreja a responder aos desafios de um mundo em transformação, sem perder a verdade e a essência do Evangelho. Ele reafirmou a centralidade de Cristo, da Eucaristia e dos sacramentos, e nos lembrou que todos nós, batizados, somos chamados a viver e testemunhar essa fé no mundo. Reduzir o concílio a uma traição ou desvalorizá-lo, como o Frei Tiago faz, é na verdade uma maneira de enfraquecer o corpo da Igreja. Eu entendo que o concílio trouxe mudanças que alguns católicos têm dificuldade de aceitar, mas precisamos lembrar que a verdadeira tradição da Igreja sempre se constrói sobre a autoridade e o discernimento do magistério. O próprio Papa São João Paulo II e o Papa Bento XVI, que participaram do concílio, foram defensores firmes da sua interpretação correta, chamando os fiéis a vê-lo como uma continuidade do que a Igreja sempre ensinou. O erro de Frei Tiago é promover uma interpretação distorcida do concílio, usando-o como um argumento para dividir e semear a desconfiança entre os fiéis. Isso não é só injusto, mas também perigoso. Ele ignora que o Concílio Vaticano II foi guiado pelo Espírito Santo e que seus documentos foram aprovados pela autoridade da Igreja. Se questionamos isso, estamos abrindo as portas para questionar toda a tradição e a legitimidade do magistério. Como católicos, devemos estudar e compreender o Concílio Vaticano II em sua plenitude, com os olhos da fé, a obediência ao magistério. Ele nos chama a um compromisso mais profundo com o Evangelho e nos desafia a sermos luz no mundo, sem nos afastarmos da verdade que Cristo confiou à sua Igreja. A unidade da nossa fé depende dessa fidelidade à verdadeira interpretação do concílio, sem cair em extremismos ou distorções que apenas nos afastam do coração da nossa fé. Irmãos, é com o coração cheio de zelo pela nossa fé que faço um apelo. Não deixemos que discursos de divisão, como o de Frei Tiago, nos afastem da verdadeira Igreja de Cristo. O que ele propaga é uma falsa evangelização, cheia de distorções que enfraquecem a unidade da nossa Igreja e semeiam dúvida entre os fiéis. Ao questionar a legitimidade do Papa, negar a validade do rito novo e interpretar o Concílio Vaticano II como um erro, Frei Tiago desvia as pessoas da essência do catolicismo e do caminho da comunhão que Cristo nos deixou. Eu não posso deixar de advertir cada um de vocês sobre o perigo de se deixar influenciar por esse tipo de discurso. A nossa fé é sólida, firmada em uma tradição viva que vem diretamente de Cristo, transmitida pela sucessão apostólica e fortalecida pelo Espírito Santo através dos séculos. A obediência à Igreja e ao Papa não é uma escolha, mas um chamado para todos nós, porque só assim mantemos a unidade e a verdadeira fé. Rejeitar essa obediência é abrir espaço para o cisma, para a divisão que só enfraquece a nossa fé e a comunhão que temos em Cristo. Não podemos nos dar ao luxo de seguir uma igreja paralela ou uma doutrina construída em ideias próprias e interpretações pessoais. Nossa fé não é um projeto individual, é uma vivência comunitária e em comunhão com a igreja que Cristo instituiu. Faço então uma exortação a todos. Cuidemos da nossa fé com o coração aberto à verdade da Igreja. Orem pelo Papa, estejam firmes na verdadeira doutrina e não permitam que vozes contrárias ao magistério desviem vocês do caminho que Cristo traçou, e que tenhamos discernimento para reconhecer onde há um espírito de divisão e confusão, para que possamos nos fortalecer na unidade e fidelidade à Igreja. Rezem e busquem conhecimento, estudem os documentos da Igreja
e, acima de tudo, vivam a fé com o coração humilde e obediente. Esse é o caminho que nos conduz a Cristo. Em vez de criticarmos o Papa ou seguirmos quem o desobedece, vamos fazer o que todos os católicos são chamados a fazer: rezar por ele, mesmo que discordemos de algumas opiniões. Nossa fé nos ensina a orar pelo Santo Padre, que é o nosso líder e o sucessor de Pedro. Peço a cada um de vocês que permaneça vigilante e busque a verdade com humildade, sempre em sintonia com a Igreja. Se você conhece alguém que assiste a esse freio que pode estar confuso com esses ensinamentos errôneos, compartilhe este vídeo. Vamos juntos defender a verdade da nossa fé e proteger a unidade da nossa igreja. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para continuarmos essa caminhada de fé, sempre buscando o verdadeiro ensinamento da Igreja Católica. Não deixe de colocar também nos comentários o seu pedido de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. E não deixe de acessar a nossa loja Cantinho Yeshua. Lá você encontra muitos produtos que te aproximarão da fé católica. E tudo com frete grátis para todo o Brasil. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.